Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver. Nós vamos dar continuidade aqui e eu queria fazer uma revisão com você. É muito importante, pessoal, que você faça uma revisão. Eu costumo dizer que a revisão ela é a alma do teu estudo. Porque se você não revisar os assuntos, o que vai acontecer na hora da tua prova? Tu vai esquecer. Isso mudou a minha vida. Quando eu comecei a aprender a revisar um assunto, isso fez com que eu tivesse muito mais chance de na hora da minha prova eu lembrar dos assuntos estudados. Porque eu tinha um apagão, literalmente. Eu estudava o assunto, eu compreendia, mas chegava na hora da prova, eu disse, meu Deus, e agora? Como é que é isso? Como é que é aquilo? E isso você resolve com revisão. Tão importante quanto você estudar é você revisar. Agora, claro, se existe aquele aluno que já vem estudando, já vem fazendo provas, já conhece os temas, obviamente que você já fica ali já num ambiente de muito exercício, só para você estar exercitando e estar lembrando. Mas isso também não descarta a possibilidade de episodicamente você fazer uma revisão. E aqui, pessoal, toda vez, uma dica de ouro, toda vez que você fizer a leitura de uma lei, tá ok? For estudar uma lei seca, a gente chama, for estudar uma lei seca, tá ok? É importante que você estude essa lei pelos chamados mapas mentais, tá ok? Que eu já vou explicar para você que a gente vai fazer uma revisão aqui bacana, para você saber como é que eu faço a minha revisão. Então, esses mapas mentais, quando você for estudar, o que você deve fazer? Você deve produzir os seus mapas mentais, tá ok? E você deve fazer essas revisões. Com 24 horas, você faz a primeira revisão, tá ok? Porque você precisa lembrar, porque há uma curva do esquecimento. A tendência é que você vai esquecendo esses assuntos. Depois de 7 dias, tá ok? Você vai fazer a segunda revisão, tá bom? Então, estou estudando um assunto hoje. Qual é o assunto que eu estou estudando? Estrutura do Ministério Público. Com 24 horas, eu faço a minha primeira revisão. Com 7 dias, eu faço a minha segunda revisão. Com 15 dias, eu faço a minha terceira revisão. E depois de 30 em 30 dias, eu vou fazendo a minha quarta revisão e assim sucessivamente. Tá ok? Então você tem que ter esse plano de revisão aqui. Tá bom? Se você não tiver isso, você vai esquecer o assunto. Olha só, gente. Uma coisa que aconteceu muito agora, a gente tem assistido muitas séries, né? Acho que tem muita gente que gosta de séries da Netflix. Eu acho uma coisa interessante ali na Netflix. O que acontece? Você que já teve a oportunidade de assistir uma série, isso acontece até em novelas. Você está assistindo um capítulo aqui, quando é o segundo capítulo, há um flash rapidamente ali, no máximo 1 minuto, do que aconteceu no capítulo anterior. O objetivo disso é você lembrar o que você assistiu no capítulo anterior. É como se fosse uma espécie de revisão. A mesma coisa aqui. Pessoal, revisão não é estudar novamente. Não é estudar novamente. Revisão é o quê? O que é a revisão? A revisão é você passar o olho rapidamente naquilo que você estudou. Então você vai dizer, poxa, Hugo, mas eu vou estar estudando tudo de novo, já estudei esse assunto, isso é chato. Não, você não vai estudar tudo de novo. Você vai revisar uma revisão dessa. Por exemplo, a gente vai fazer um teste aqui, que a gente vai revisar todas as aulas anteriores. Eu vou fazer isso com você agora. A gente vai revisar todas as aulas anteriores em menos de 8 minutos. Então, aquilo que você estudou em 1h30, nós vamos revisar em 8 minutos. Agora, pare só um pouco. Imagine você estudar toda a 057 pelos mapas mentais que eu vou te mostrar agora em 1 hora. Se você chegar nesse nível, você passa em qualquer concurso. Por quê, pessoal? Porque a revisão é aquilo que mantém vivo na sua memória. E chega na hora da prova, você vai olhar para aquilo e você tira de letra, porque você lembra. O que faz você não ser aprovado não é porque você está deixando de estudar. De repente você pode estar estudando muito e não está revisando. Aquela matéria que você estudou ali mês passado, você já não lembra mais nada. Então, tão importante do que você estudar é você revisar. Beleza? Se você quiser mais dicas, pessoal, mais dicas interessantes desse concurso, principalmente do MPE, acessa aqui esse link embaixo, que eu fiz um material só falando sobre dicas, chamado Fórmula Aprovação do Ministério Público. Aqui eu falo dos melhores materiais, de como você
deve montar um ciclo de estudos, quais são os principais temas que você deve estudar, como é que você deve estudar português, noções de informática e assim sucessivamente. Se você quer acessar esses materiais, está curioso, clique aqui embaixo nesse link, acesse o material, foi feito com muito carinho, é um e-book de 78 laudas, onde eu explico com mapas mentais, com vídeos, com texto, com infográficos, como é que você deve otimizar seu estudo e acelerar até 9 vezes mais, tá ok? Agora, pessoal, eu quero falar uma coisa para vocês. Vamos fazer essa revisão para você ver? Vou até marcar aqui no meu cronômetro. Acho que vai dar até menos aqui de 8 minutos. Vamos lá. Vamos iniciar nossa revisão. Olha aqui, ó. Nós assistimos na primeira aula o que é o Ministério Público. O Ministério Público, pessoal, é uma instituição permanente, está ali nas disposições gerais. É essencial à função jurisdicional do Estado, defende a ordem jurídica, o regime democrático, os interesses sociais e individuais indisponíveis. Vimos isso bem direitinho com calma. O que é o MP? Está lá nas disposições gerais. Vimos também os princípios institucionais. Falamos da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional. Unidade, o MP é um indivisível. Ok? Nós temos ali uma divisão do MPE estadual, MPE federal, mas quando a gente vê o Ministério Público atuando é o MP uno indivisível. Tá ok? Falamos disso. Falamos também da indivisibilidade. A gente verifica muito quando o promotor de justiça ele tira férias e assume um outro. A gente não fala porque era o promotor tal, era o Ministério Público tal que estava atuando. Não, ele é indivisível. Mesmo vindo um outro, a atuação ela é indivisível. É o Ministério Público que está atuando. E a independência funcional justamente são garantias ali aos membros, tá ok? Assim como a vitaliciedade, a inamovibilidade, ele tem também a independência funcional para atuar. Então ele não está sujeito aos mandos ali do procurador-geral. Faça isso, eu quero que você faça dessa forma, não. Ele é independente para agir. Tá ok? Nós vimos também, pessoal, aqui, olha, a autonomia do Ministério Público. Lembra que nós falamos aqui? Então nós falamos aqui, ó, da autonomia funcional, administrativa e autonomia financeira. Aí a gente falou aqui um pouquinho sobre a possibilidade de assinar contratos, assinar posse, demissão, dispor sobre a folha de pessoal, aumento e assim sucessivamente. Nós temos um orçamento próprio no Ministério Público, por isso que nós temos autonomia financeira, há um repasse do Estado, aqui do Estado para o Ministério Público, aqui na autonomia, tá ok? Existe um percentual e a gente gasta esse recurso, aliás, o Ministério Público gasta esse recurso conforme, pessoal, todas as normas que regem esse assunto. Ele está sujeito à lei de responsabilidade fiscal, a controle pelo Tribunal de Contas e assim sucessivamente. Falamos depois da estrutura do Ministério Público. Falamos da organização do Ministério Público. Falamos dos órgãos de administração, órgãos de execução e órgãos auxiliares. Falamos dos órgãos de administração. Quem é que compõe os órgãos de administração? Procuradoria-Geral de Justiça, Colégio de Procuradores de Justiça, Conselho Superior do Ministério Público, Corregedoria-Geral do Ministério Público, Procuradoria de Justiça e Promotoria de Justiça. Aqui, pessoal, é bem decoreba mesmo. É bem decoreba porque isso daqui é algo que você deve estar bem fresco na sua memória aqui, tá bom? E você tem que ter esse mapa mental, mais ou menos assim, para você ficar revisando. É isso que eu estou falando para você. Olha, já tem aqui 3 minutos e 54 da nossa revisão. Vamos chegar nos 8 minutos, olha só. Depois falamos dos órgãos de execução. Quem compõe os órgãos de execução? Procurador-Geral de Justiça, o Conselho Superior do Ministério Público, os Procuradores de Justiça e os Promotores de Justiça. E quem são os órgãos auxiliares, pessoal? Vimos os subprocuradores gerais de justiça, tanto da área técnica administrativa quanto da área jurídico-institucional. Tem também os centros de apoio operacional, vimos isso aqui. Quem mais? Os centros de apoio operacional. Falamos da comissão do concurso, os centros de estudos e aperfeiçoamento funcional, que é o CEAF, os órgãos e serviços de apoio administrativo, as coordenadorias de procuradorias e promotorias de justiça e os estagiários. Falamos aqui. Depois passamos, pessoal, a destrinchar cada um dos órgãos. Falamos de quê? Dos órgãos da Administração Superior do Ministério Público. Aí falamos da Procuradoria Geral de Justiça. Aí vimos aqui nas disposições gerais quem é o chefe da instituição. Falamos isso aqui. Quem é o chefe? Procurador-Geral de Justiça. Quem substitui o Procurador-Geral de Justiça nas faltas? Um dos subprocuradores gerais. Pode ser tanto da área jurídico-institucional quanto da área técnica-administrativa. No caso de vacância aqui, pessoal, quem assume? O Procurador-Geral de Justiça mais antigo.
Claro que essa vacância, a posse do novo procurador-geral tem que ocorrer até 90 dias. Falamos isso aqui também. Aí viemos aqui para os critérios. Quais são os critérios, pessoal? Os critérios para a escolha do procurador-geral. Tem que ser um integrante da carreira, ele tem que ter mais de 35 anos e 10 anos de efetivo exercício. Os 3 candidatos mais votados devem ser membros do Ministério Público, os 3 mais votados, que vai formar uma lista tríplice, e essa lista tríplice vai ser enviada ao governador do estado para escolher um deles. Aí nós vimos, o governador tem obrigação de escolher o mais votado? Não, tanto é que na última eleição ele não escolheu o mais votado. E nem por isso se diz que é um procurador-geral ilegítimo. Isso não tem nada a ver. A legislação, ela determina só que seja enviada uma lista tríplice. E o governador tem essa liberdade para escolher. Ele cumpre um mandato de 2 anos, permitida uma recondução. E vimos agora há pouco que essa recondução, o Procurador-Geral de Justiça, ele não precisa se desincompatibilizar para sair do cargo, tá ok? Essas eleições gerais, quando ela é realizada? 30 a 45 dias de antecedência do término de mandato em curso, falamos disso. Aí o Procurador-Geral de Justiça, o que ele faz? Ele publica um edital. Na imprensa, lá vai estar a data da eleição, ele tem que enviar uma carta, ele tem que inventar uma correspondência com cópia do edital aos seus eleitores. Qual é o local da votação, pessoal? O local da votação, edifício sede do MP, no horário de 8 às 16. É formada uma comissão eleitoral, que é presidida pelo procurador de justiça mais antigo, tá ok? E aqui, essa comissão eleitoral, a composição dela é 2 procuradores mais antigos do Colégio de Procuradores e um promotor de justiça mais antigo da terceira instância. Ela se instala 48 horas, tá ok? Ela se instala 48 horas após a publicação do edital, vimos isso aqui também. E aqui há necessidade de ser feito um registro à comissão. Esse registro ele tem que ser mediante uma petição escrita, protocolizada à comissão, no prazo de 10 dias corridos depois de publicado o edital. Tá ok? Essa comissão decide o registro em 3 dias. Se ele preenche todos os requisitos e assim sucessivamente, a gente vai ver aqui, você vai assistir na próxima aula as condições de inelegibilidade às condutas vedadas. Então, 3 dias para apresentar recurso, né, ao Colégio de Procuradores. Tá? Ele vai apresentar o recurso caso a comissão entenda que ele não preenche os requisitos. O integrante entra com pedido, o integrante da carreira que tem o seu pedido indeferido, ele tem 3 dias para apresentar, para interpor recurso no deferimento. E o Colégio de Procuradores de Justiça, em sessão extraordinária, num prazo de 5 dias, julga tudo isso aqui, tá ok? Então aqui, pessoal, 8 minutos e 20 segundos, fizemos uma revisão de todas as aulas. Então é isso que eu tenho para falar para vocês aqui. É muito importante, pessoal, vou voltar um pouco aqui, ó, que você faça esses mapas mentais aqui, olha. Eu fiz isso no estilo de cartolina, olha. Então, se você fizer isso, você começa a revisar os assuntos rapidinho. E aí fica bem rápido o seu estudo. Tá ok? Um grande abraço aí e até a próxima aula.